Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre a famosa partícula C, muito importante nas provas de concurso público, pessoal. Vocês devem diferenciar a partícula C em contextos diferentes e dar nome a ela em contextos diferentes. A partícula C, ela pode ser classificada de várias formas, certo? Ela pode ser partícula apassivadora, índice de indeterminação do sujeito, parte integrante do verbo, pronome reflexivo, pronome recíproco, partícula expletiva ou partícula de realce. Certo, pessoal? Estes são os principais casos de partícula C, aqueles que realmente aparecem nas provas dos principais concursos do país. Tudo bem, pessoal? Nós começaremos falando do C, da partícula C, como partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito, sem dúvida. As duas classificações que mais caem em prova. Então, pessoal, vamos entender bem esse mecanismo, bem como isso funciona e, ao final, nós veremos realmente nas questões como isso aparece. Antes de qualquer coisa, pessoal, vamos apenas lembrar a diferença básica entre voz ativa e voz passiva. Os analistas mencionaram a alta taxa de juros. Como nós sabemos, quando o sujeito que vocês estão vendo aqui pratica a ação verbal, o verbo está na voz ativa. Tudo bem, pessoal? Dá uma olhada na próxima. A alta taxa de juros foi mencionada pelos analistas. A taxa de juros não mencionou nada, ela foi mencionada. E se o sujeito sofre ação verbal, pessoal, o verbo está na voz passiva. Isso nós já sabemos, tudo bem, galera? Então vamos agora ver como que funciona a voz passiva por meio da partícula C. Certo, galera? Então que fique claro já para vocês o seguinte: a partícula C é capaz de formar a voz passiva caso em que o verbo sofre a ação verbal? Sim. A partícula C é também capaz de indeterminar o sujeito? Sim. São esses dois casos, então, que a gente vai ver agora. Tudo bem? Então, vem aqui comigo. Dá uma olhada aqui, pessoal. Esse raciocínio aqui tem que ser muito bem entendido por vocês. Dá uma olhada no exemplo. Vendem jornais. Pessoal, nós sabemos que quem vende, vende alguma coisa. Vender o quê? O verbo vender pede objeto direto, ele é um VTD, verbo transitivo direto. Com base nisso, volta para o exemplo. Vamos lá. Então, aqui no exemplo, verbo transitivo direto, jornais, portanto, é objeto direto. Isso nós sabemos. Continua o raciocínio que agora se inicia. Olha para cá. O que aconteceu neste exemplo que vocês estão vendo agora? Nós colocamos a partícula C no verbo transitivo direto. E o que é que você está percebendo? O objeto direto, jornais, deixou de ser objeto direto e passou a ter uma nova classificação. Sujeito, paciente. Sujeito passivo ou paciente é justamente aquele, pessoal, que sofre ação verbal na voz passiva. Veja de novo o exemplo. Colocou-se a partícula C no verbo transitivo direto. O que aconteceu com este processo? O objeto direto deixou de ser objeto direto e passou a ser sujeito passivo ou paciente. Por que sujeito passivo? Pessoal, quando eu digo vendem-se jornais, os jornais não vendem nada. Eles são vendidos, percebe-se claramente que este termo sofre ação verbal. E se sofre ação verbal, é sujeito em voz passiva. Tudo bem isso, pessoal? Então veja, qual foi o processo? Colocou-se a partícula C no VTD, o objeto direto virou sujeito passivo ou paciente. Formou-se, portanto, a voz passiva. O que eu queria que vocês guardassem é o seguinte, então, pessoal. O que um verbo precisa ter obrigatoriamente
para formar voz passiva, ele tem que ter objeto direto. Pois é só o objeto direto que tem a capacidade de se transformar em sujeito passivo ou paciente. Repito, só admite voz passiva, portanto, o verbo que tem objeto direto. Por quê? Só o objeto direto pode transformar-se em sujeito passivo ou paciente. Esta informação é preciosa. Volta para cá então, pessoal. Vamos lá. Neste caso específico deste exemplo, como se no VTD é responsável pela voz passiva, transformou o objeto direto em sujeito passivo, ele é chamado de partícula apassivadora. Certo? Partícula apassivadora. E mais um detalhe que é importante falar. Nós acabamos de ver o seguinte: para formar a voz passiva, o verbo tem que ter objeto direto. E quais são os dois únicos verbos que têm objeto direto? É o verbo transitivo direto e o verbo transitivo direto e indireto. É o VTD e o VTDI. Então eu posso concluir que apenas esses dois verbos, VTD e VTDI, é que admitem voz passiva. Jogou a partícula C no VTD ou no VTDI, voz passiva na cabeça. Tudo bem isso, pessoal? Tranquilinhos? Então tá legal. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, em mais um exemplo. Precisa-se de pessoas qualificadas. Se eu tenho o verbo mais partícula C, qual que é o primeiro raciocínio? Veja o tipo do verbo. Verifique se o verbo é VTD, VTI, VTDI, VI ou VL. Tudo bem? Então, vamos a essa análise. Vai lá. Quem precisa, precisa de alguma coisa. O verbo precisar pede complemento com preposição, pede objeto indireto, é verbo transitivo indireto. Tudo bem? Está escrito aqui, verbo transitivo indireto. Agora, olha aqui para mim. Por exclusão, o C, a partícula C, só pode formar voz passiva se estiver no VTD ou no VTDI. Nos demais casos, esqueça a voz passiva. E se não for voz passiva, por exclusão, sujeito indeterminado. Então, esta análise deve ser feita por exclusão. Tudo bem? Volta para o exemplo, então, vamos lá. Então, olha aqui. Precisa-se de pessoas qualificadas. Como o verbo é VTI, esqueça a voz passiva. É caso de sujeito indeterminado? Sim. Por que sujeito indeterminado? Qual o raciocínio que nos leva a isso? Quando eu digo precisa-se de pessoas qualificadas, eu pergunto, quem precisa? Qual é a resposta? Não sei. Não se sabe quem precisa. O sujeito do verbo precisar realmente é indeterminado. Tudo bem, pessoal? Nos casos em que o C gera a indeterminação do sujeito, no VTI, no VI e no VL, nos verbos que não têm objeto direto, ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Esta nomenclatura, pessoal, é fundamental. Tá legal? O nome, a classificação da partícula C é cobrada nas principais provas do Brasil. Tá ok? Legal? Bom, galera, para resumir toda essa brincadeira aí, nós vimos o quê? Para admitir voz passiva, o verbo tem que ter objeto direto. Ou seja, ou é o VT D ou VT DI. Nos demais casos, a partícula C gera a indeterminação do sujeito. Sendo assim, pessoal, grave esse esqueminha que vocês verão agora, tá? Tem que estar à sua cabeça. Tudo bem? Vem para cá, então. Olha só, pessoal. VTD, verbo transitivo direto, mais partícula C, é voz passiva. Por que é voz passiva? Olha para mim. Jogou a partícula C no VTD, qual que é a jogada? O objeto direto vira sujeito passivo paciente. Acabou. É isso. Continua com o seu esquema. VTI, verbo transitivo indireto mais partícula C.
Se esse cara não tem objeto direto, esqueça a voz passiva. Por exclusão, sujeito indeterminado, SI. Tá legal? VI, verbo intransitivo mais partícula C. O verbo intransitivo, galera, coitado, nem objeto tem, como nós sabemos. Nem complemento tem. Se não tem objeto direto, esqueça a voz passiva, sujeito indeterminado. Tudo bem? Então, VI mais partícula C, sujeito indeterminado. Continua com o seu esquema aqui. VL, verbo de ligação mais partícula C. O VL, a única coisa que ele faz da vida é ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. Ou seja, não tem nada a ver com objeto direto, esqueça a voz passiva, VL mais C, sujeito indeterminado e ponto final. E o VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Opa! Esse cara sim tem objeto direto. Jogou a partícula C no VTDI, qual que é o fenômeno que acontece? O objeto direto vira sujeito passivo paciente. Lembrou? Então, VTDI mais C, voz passiva. Tudo bem, pessoal? Então é só você olhar para esse esquemão e lembrar. VTD mais CVP, VTI mais CSI, VI mais CSI, VL mais CSI, VTDI mais CVP. Pronto, está resolvido. Só isso aqui já vai te ajudar muito nas inúmeras questões sobre o assunto nas provas de concurso. Beleza, pessoal? Tranquilinhos? Então, até agora, o principal ponto que a gente viu. Jogou a partícula C no VTD e no VTDI, o objeto direto vira sujeito passivo paciente, é caso de voz passiva. Tudo bem? Legal? Nos demais verbos, sujeito indeterminado. Joia? Então tá bom. Pessoal, veremos agora, antes das questões, uma outra classificação da partícula C. Agora fique ligado. Até agora ficou muito simples. Basta ver o tipo do verbo, eu sei se é voz passiva ou sujeito indeterminado. Agora, vá com cuidado que vai entrar um terceiro tipo de partícula C, chamada de parte integrante do verbo. Para entender, pessoal, esta classificação da partícula C é fundamental para evitar qualquer equívoco no dia da prova. É fundamental que vocês classifiquem por exclusão. Veja isso aqui, pessoal. Primeiramente, verifique se o C é uma partícula apassivadora. Para isso, pessoal, ele deve estar ligado ou no VTD ou no VTDI, nos dois verbos que têm objeto direto. Caso não seja partícula passivadora, aí, por exclusão, como nós já vimos hoje, o C vai ser o que mesmo? Índice de indeterminação do sujeito. E se não for por algum motivo? Aí sim, em terceiro lugar, parte integrante do verbo. Então, olha, pessoal, resumindo a brincadeira, verifique antes de qualquer coisa se o C é partícula apassivadora. Para isso, o verbo tem que ser VTD ou VTDI. Se não o for, índice de indeterminação do sujeito. E se não o for, parte integrante do verbo. Como assim? Aí, pessoal, peço que você acompanhe com muita atenção o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. A situação tornou-se insuportável. Vamos seguindo aquela ordenzinha padrão. Antes de qualquer coisa, descubra o sujeito. O que se tornou insuportável? A situação morreu. Pessoal, nós sabemos que tudo que não é sujeito é o quê? Predicado. Certo? Tudo que não é sujeito é predicado. Então, dá uma olhadinha no predicado aqui. Tornou-se insuportável. Toda essa estrutura é o predicado da oração. Olho no olho aqui, pessoal. O que é predicativo do sujeito mesmo? Predicativo do sujeito é aquele termo que está no sujeito errado. Predicativo do sujeito é aquele termo que está dentro do predicado, se relacionando com o sujeito. Certo? Então, espera aí. Sujeito,
Tudo que não é sujeito, predicado. E o que é predicativo do sujeito? É aquele termo do predicado que se relaciona com o sujeito, atribuindo a esse sujeito uma qualidade, um estado, uma mudança de estado. Então, volta comigo para o exemplo. Veja lá. Sujeito, a situação. Predicado tornou-se insuportável. E aí eu pergunto, existe algum termo do predicado que se atribui ao sujeito situação? Com certeza é o termo insuportável. Beleza, pessoal? Então, insuportável é o predicativo do sujeito. Agora, momento importante. Analise o verbo comigo. A situação tornou-se. Pessoal, esse verbo precisa de complemento. A situação tornou-se, eu não posso parar por aqui. Então, faz a pergunta que nasce do verbo em busca de complemento. Tornou-se o quê? Insuportável. Nós sabemos que quando a pergunta do verbo recai diretamente no predicativo do sujeito, ele é um verbo de ligação. Repito, olha aqui, ó. A situação que o sujeito tornou-se, falta coisa para esse verbo. Faz a pergunta que nasce do verbo. Tornou-se o quê? Insuportável. Quando a pergunta do verbo recai infalivelmente no predicativo do sujeito, nós falamos que ele é um verbo de ligação, cuja única função, olha, por exemplo, é ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. Tudo bem, pessoal? Em se tratando de verbo de ligação, é possível que este ser esteja formando a voz passiva? Mas de jeito nenhum. A voz passiva só existe quando a partícula C está no VT de ou no VT DI. Voz passiva não é, eliminou. Qual que é o segundo ponto da nossa tabela de exclusão? Índice de indeterminação do sujeito. Ah, deixa eu ver. Então vamos ver se realmente este ser é um índice de indeterminação no sujeito. A situação tornou-se insuportável. Pessoal, olha para mim, é claro que não se trata de um caso de sujeito indeterminado. O sujeito está aqui, ó. Está aqui, ó. É a situação. Certo? Então, peraí. Não é voz passiva. Não é voz passiva, não é partícula passivadora, porque o verbo não é nem VTD, nem VTDI. Não é índice de indeterminação do sujeito, porque o sujeito está aqui, ó, mais do que determinado. Amigos, por exclusão, se não é partícula passivadora, se não é índice de indeterminação do sujeito, o que vai ser este ser? Parte integrante do verbo. Isso quer dizer, pessoal, que o ser faz parte do verbo, tá? O ser, ele não foi agregado ao verbo, ele faz parte do verbo como se fosse uma sílaba a mais do verbo. O verbo não é tornar, e sim tornar-se, certo? E sim tornar-se. Tudo bem isso? Belezinha? Combinado? Então tá joia, pessoal. Então, olha, muito importante que vocês sigam aquela tabela de exclusão. Verifica se é partícula passivadora, para isso o verbo tem que ser VTD e VTDI. Se não for, índice de indeterminação do sujeito. Mas, se o sujeito estiver determinado, como é o caso que a gente acabou de ver, em terceiro lugar, o que é que se vai dizer? Este ser é parte integrante do verbo. Ele faz parte do verbo. No caso em questão, o verbo não é tornar, e sim tornar-se. Eu me torno, tu te tornas, ele se torna. Nós nos tornamos, vós vos tornais, eles se tornam. O verbo se conjuga sempre com pronome oblíquo, nesse caso, quando tem parte integrante do verbo. Tudo bem? Veremos agora, pessoal, mais dois tipos de partícula C. A partícula C como pronome reflexivo e a partícula C como pronome recíproco, beleza? Só que agora, pessoal, é o mais simples, o pior já passou. Se você entendeu legal
O que é a partícula passivadora, ou índice de indeterminação do sujeito e a parte integrante do verbo? Pronome reflexivo e recíproco, esse vem de brinde, beleza, pessoal? Então, para isso, eu peço que vocês acompanhem diretamente no exemplo aqui comigo. Vamos lá, pessoal? A menina se olhou no espelho. Aqui, olha, pessoal, não precisa nem discutir muita coisa. Sujeito, a menina. Veja que a menina, que é o sujeito, ela pratica ação verbal e, ao mesmo tempo, sofre a ação verbal. Ao mesmo tempo em que ela olhou, ela foi olhada. Vejam, pessoal, que é uma mistura da voz ativa com a voz passiva. O sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação verbal. Neste caso, eu chamo a partícula C de pronome reflexivo. Tudo bem, pessoal? De uma maneira mais macetosa, olha aqui no exemplo, o C, quando for pronome reflexivo, tá aqui, quando for pronome reflexivo, ele pode ser substituído por ele mesmo, ela mesma, eles mesmos, elas mesmas. Tudo bem isso, pessoal? Então a menina olhou. Olhou quem? Ela mesma no espelho. Pessoal, importante que vocês gravem uma coisa, tá? Se você pegar uma provinha um pouquinho mais complexa, ela não vai se limitar em perguntar o nome da partícula C. Trata-se de um pronome reflexivo. Aí é só substituir por ele mesmo, ela mesma, eles mesmos, elas mesmas, está tudo certo. Mas a questão pode perguntar para você se este pronome reflexivo exerce função sintática de objeto direto ou de objeto indireto. Aí você tem que matar essa. Então veja bem, grave uma coisa. O pronome reflexivo, assim como o pronome recíproco, que será visto daqui a pouquinho, tá? Eles exercem função sintática, sim. Função sintática do quê? De objeto. Ou de objeto direto, ou de objeto indireto. Como assim? Vem aqui comigo, vamos ver. A menina olhou. Sujeito, a menina, verbo, olhou. Acompanha aqui comigo. A menina olhou. Agora, pessoal, esse verbo pede complemento, não pede? Ele pede complemento. Então, vamos lá. Faz a pergunta que nasce do verbo em busca de objeto. Olhou quem? Ela mesma. Olhou quem? Ela mesma. Tá aqui. Certo, galera? O que é que nós sabemos? Sempre que nasce do verbo as perguntas, o que? Ou quem, o que, ou quem, olhou o que, olhou quem, ele tem como complemento o objeto direto, sem preposição. Você vê isso pela pergunta, olhou quem, olhou o que, o verbo é VTD e pede objeto direto. Ok? Então, voltando ao exemplo, se eu digo a menina olhou, olhou quem? Ela mesma, sem dúvida alguma, pela pergunta não preposicionada, nós sabemos que este C exerce função de objeto direto do verbo olhar, que é um VTD. Então, eu posso resumir que este C é um pronome reflexivo que exerce a função sintática de objeto direto, pois complementa o sentido de um verbo VTD. Tudo bem isso? Tranquilinhos? Vamos então, pessoal, moleza para o pronome recíproco. Vamos lá? Então, veja aqui comigo. Primeiramente, o que é uma ação recíproca? Uma ação recíproca é aquela que vai ao mesmo tempo de A para B e de B para A cumprimentar-se, por exemplo, né? A cumprimenta B, B cumprimenta A, é uma ação recíproca. Dá uma olhada aqui no exemplo. Pai e filho se abraçaram. Pai e filho se abraçaram. Claramente nós percebemos, como tem no seu esqueminha aí, que A abraçou B e B abraçou A. Neste caso, pessoal, você vai chamar o C de pronome
recíproco. Tá vendo? Aqui não tem maiores raciocínios, não tem muito o que... É apenas olhar pelo sentido da frase se há ou não a ideia de reciprocidade. Agora, é importante que você lembre, tanto o pronome reflexivo quanto o pronome recíproco exercem função sintática de objeto. Ou objeto direto, ou objeto indireto. Vamos verificar nesse exemplo qual é a função do pronome recíproco, beleza? Vem aqui comigo. Olha lá. Sujeito, pai e filho. Eles é que abraçaram. Abraçaram quem, pessoal? Abraçaram quem? Eles mesmos. Certo? Agora, eu pergunto aos senhores. Qual foi a pergunta que nasceu do verbo abraçar? Abraçaram quem? Ok, quem? Sem preposição, objeto direto. Certo, galera? Se este C complementa o sentido de um VTD, objeto direto nem se discute. Tudo bem, pessoal? Tranquilinhos? O que a gente viu então, pessoal? Então nós vimos que para verificar se o C é reflexivo ou recíproco, basta verificar o sentido da frase. Se ele pode ser substituído por ele mesmo, ela mesma, recíproco. Se verifica uma ação que vai de A para B e de B para A, recíproco. Só é importante você lembrar que os dois exercem função de complemento verbal de objeto. Falou? Belezinha? Pessoal, o próximo tipo de partícula C que a gente vai ver, e último, fique tranquilo, é a partícula expletiva, ou também chamada de partícula de mero realce. Veja o exemplo. Foi-se embora a última chance. Neste caso, qual é o sujeito do verbo foi? Pergunte o que ou quem? O que foi embora? A última chance. Este termo, a última chance, é o sujeito do verbo foi. Beleza? Ela foi embora. Agora, veja uma coisa, pessoal. Se eu retirar a partícula C neste caso, veja, continua a frase tendo exatamente o mesmo sentido e as estruturas continuam tendo a mesma classificação. Eu continuo perguntando quem foi embora, o que foi embora, a última chance. Ou seja, o sujeito continua sendo sujeito, o sentido continua sendo exatamente o mesmo. O que vocês perceberam, pessoal? Vocês perceberam o seguinte, que a partícula C, neste caso, ela tem mero caráter estilístico. Ela não muda nada, pessoal, certo? Se eu coloco a partícula C, foi-se embora a última chance. Se eu não tivesse a partícula C, eu teria a mesma informação, foi embora a última chance, mas talvez de um modo menos enfático. Então, pessoal, se você percebe que a partícula C tem mero caráter estilístico e pode ser excluída da frase sem qualquer prejuízo de sentido ou de sintaxe, classificação das estruturas, pode saber que ela tem mero caráter enfático, será uma partícula expletiva ou partícula de mero realce. Tudo bem isso, pessoal? É o mesmo que dizer assim, mais um exemplo aqui para vocês de partícula expletiva de realce. Eu chego e digo, acabou-se a festa. Você sabe que o verbo não é acabar-se, e sim acabar. Se eu dissesse, acabou a festa acabou, o sujeito continuaria sendo sujeito, o sentido seria exatamente o mesmo, talvez com menos ênfase, mas o sentido seria o mesmo. É mais um exemplo de partícula expletiva de mero realce. Tudo bem, pessoal? Agora chegou o momento, pessoal, de a gente aplicar um pouquinho, aplicar esses conhecimentos nas questões de prova. Vamos lá, então? Acompanhe comigo a primeira questãozinha, que é do CESP da Universidade de Brasília, né? Uma importantíssima banca, né? Organizadora de concursos públicos do nosso país. Vamos lá, então? Como que isso aparece? Vejamos agora a resolução de questões.
A qualidade do ambiente urbano torna-se cada vez mais uma destacada fonte de cobrança da população sobre seus governantes. Repleta de problemas nessa área, a cidade de São Paulo experimenta nos últimos anos uma notável mudança de comportamento das autoridades municipais que passam a incorporar o tema em suas prioridades de gestão. Em relação ao texto acima, julgue o item a seguir. O emprego do pronome se indica que a oração em que o verbo está inserido tem sujeito indeterminado. Voltando ao texto, lá no início do texto, a qualidade do ambiente urbano torna-se cada vez mais uma destacada fonte de cobrança. A qualidade do ambiente urbano torna-se uma destacada fonte de cobrança. Pessoal, pergunte para o verbo tornar-se o que ou quem e descubra o seu sujeito. O que se torna uma destacada fonte de cobrança? A qualidade do ambiente urbano. O sujeito está claro, claríssimo. Como é que o item vai dizer que o se gera a indeterminação do sujeito? Certo, pessoal? Esta questão, este item está totalmente errado. O sujeito está ali. Então, é aquilo que eu digo para vocês. É fundamental sempre voltar ao texto, verificar no contexto qual é a função do ser. Aí você já vai perceber de cara que o verbo tem sujeito expresso, não há que se falar em indeterminação do sujeito. Embora seja um item muito simples, tem caído bastante, não só no CESP, certo? Principalmente em duas grandes instituições, CESP e ESAF, esse ponto aparece. É item garantido, ponto garantido na provinha aí, pessoal. Beleza? Tranquilinhos? Vamos lá então para a próxima questãozinha. Assinale a opção correta em relação à função do se. Embora a recuperação da confiança tenha sido modesta em setembro, é possível que a tendência positiva se acentue no final do ano se a queda do juro básico se transferir para o crédito ao consumo e se os salários reais continuarem a se recuperar devido à contenção da inflação que eleva o poder aquisitivo. As alternativas dizem que o primeiro se é uma conjunção condicional, o segundo se é um pronome reflexivo, o terceiro se é um índice de indeterminação do sujeito, o quarto se é uma conjunção condicional e o quinto se é uma palavra expletiva ou palavra de realce. Voltando ao texto, sobre o primeiro se, nós temos lá: é possível que a tendência positiva se acentue. Pessoal, você sabe que é fundamental verificar nestas situações, nas questões de partícula C, o tipo do verbo. Quem acentua, acentua alguma coisa. Acentuar o quê? O verbo acentuar pede objeto direto FTD. Nós sabemos que a partícula C no verbo transitivo direto forma o quê? Voz passiva. Certo, pessoal? Tranquilos? E isto anula a letra A. Certo? O primeiro C, portanto, é uma partícula apassivadora. Tudo bem, pessoal? Ok. Vamos à análise do segundo C, lá no texto, pessoal. Leia comigo a partir de é possível. É possível que a tendência positiva se acentue no final do ano se a queda do juro básico se transferir. Caso a queda do juro básico se transfira. Pessoal, este C, número 2, pode ser substituído por caso, né? Que é uma outra conjunção condicional. Claramente ele expressa a ideia de condição e isso anula a letra B. Ok? Vamos à análise do terceiro C. Tá? Leia comigo a partir de a queda. Se a queda do juro básico se transferir para o crédito.
Veja bem, pessoal, olha para mim. Se transferir para o crédito. Se a queda se transferir para o crédito. Se transferir. Veja o tipo do verbo. Quem transfere, transfere alguma coisa. Transferir o quê? Ele pede objeto direto, é um VTD. Está respondido? É caso de voz passiva. E isso anula a letra C. Ok, pessoal? Veja o C número 4. Vamos lá. Leia comigo a partir de se a queda. Vai lá. Se a queda do juro básico se transferir para o crédito ao consumo e se os salários reais continuarem. Caso a queda do juro básico se transfira para o crédito ao consumo e caso os salários reais continuem. Ou seja, eu tenho dois Cs exprimindo a ideia de condição no texto. É o C número 2 e é o C número 4 e isso valida a letra D da nossa questãozinha. Tá legal? E para finalizar, dá uma olhada no C número 5, continuarem a se recuperar. Quem recupera, recupera alguma coisa. Recuperar o quê? Pede objeto direto, é VTD, é mais um caso de voz passiva. E a letra E diz que é partícula expletiva de realce, indiferente para o contexto. Isso invalida a letra E. A resposta, portanto, pessoal, é a letra D. Ok? Beleza? Joia. Vamos então à última questãozinha de hoje, pessoal. Em relação à função do C, assinale a opção correta. A queda de rentabilidade das exportações se agrava a cada dia em razão da valorização do real. Tudo indica que a moeda nacional deve continuar a se valorizar e o Banco Central, apesar de suas intervenções cada vez maiores, está impotente diante dessa valorização, que torna mais difícil a exportação e favorece a importação, ameaçando o crescimento da indústria nacional. O governo se mostra incapaz de encontrar um modo de compensar esse efeito. Está-se observando também uma queda no quantum das exportações de manufaturados de 17,4% nos 7 primeiros meses do ano, junto com uma queda de preços de 5,5%, enquanto nos produtos básicos um aumento de 6,5% no quantum correspondeu a uma queda de 16,1% nos preços. Não se pode pensar que o fluxo de dólares possa diminuir nos próximos anos e, assim, criar um ambiente muito favorável a uma desvalorização, pois os investimentos diretos estrangeiros devem crescer. A Bolsa de Valores acompanhará a melhora da economia e a produção de petróleo, apesar da criação de um fundo especial, aumentará as receitas. O que é que eles querem nas alternativas? Elas dizem que o C número 1 indica a voz passiva analítica. Primeiramente, existem dois tipos de voz passiva, certo? Primeiro, a voz passiva sintética, que é esta que a gente viu hoje, formada pela partícula C no VTD ou no VTDI. Então, peraí, Alberto. Como que é o nome da voz passiva formada pela partícula C? Voz passiva sintética. E existe um outro tipo de voz passiva, analítica, que é formada não pela partícula C, e sim por locução verbal. Por exemplo, vendem-se jornais. Voz passiva sintética. Jornais são vendidos. Voz passiva analítica. Ou seja, pessoal, havendo a partícula C na jogada, não há como dizer que se trata de voz passiva analítica. Se fosse voz passiva sintética, valeria a pena voltar ao texto e verificar se realmente é ou não caso de voz passiva. Compreenderam, pessoal? Belezinha? Ok. Vamos dar uma olhada então na letra B. A partícula C, número 2, indica sujeito indeterminado. Vamos verificar isso no texto, pessoal? Veja lá então. Leia comigo a partir de tudo indica. Tudo indica que a moeda nacional deve continuar a se valorizar. E o Banco Central... Peraí, pessoal. Quem deve continuar a se valorizar? A moeda nacional? Olha aqui para mim. O sujeito está expresso.
O sujeito do verbo valorizar é a moeda nacional. É ela que deve continuar a se valorizar. Mais ou menos como aquela primeira questão do CESP, como nós vimos, né? Eles dizem que é sujeito indeterminado, mas o sujeito está ali, expresso no texto. Ok, pessoal? Vamos então para a alternativa C. Ela diz que o terceiro C funciona como objeto indireto. Leia o texto comigo a partir de o governo. O governo se mostra incapaz de encontrar um modo. A alternativa C diz que o C é objeto indireto. Mas espera aí. Nós sabemos que este C é um pronome reflexivo, pois o governo mostra ele mesmo incapaz. Se este C pode ser substituído por ele mesmo, é reflexivo, e nós sabemos que o reflexivo ou é objeto direto ou indireto. Basta ver no contexto. O governo mostra quem? Ele mesmo. Pessoal, olha para mim. Nós vimos o seguinte, se nasce do verbo as perguntas o que, ou quem, o que, ou quem, é objeto direto que ele pede. Sem preposição, o governo mostra quem? Ele mesmo. Este pronome reflexivo, número 3, exerce função de objeto direto e isto invalida a alternativa C. Tudo bem, pessoal? Legal. Vamos então para a alternativa D. O C número 4 indica voz reflexiva. Leia o texto com bastante atenção a partir de está se observando. Está se observando também uma queda. Grife agora, pessoal, está se observando. Eu não tenho aqui um único verbo, eu tenho uma locução verbal. Verbo auxiliar e verbo principal é locução verbal. Analise o verbo principal. Está se observando o quê? Uma queda. Olhem para mim aqui. Está se observando o quê? Olha a pergunta não preposicionada. Uma queda. Isso quer dizer que a locução verbal pede objeto direto. É uma locução verbal VTD. Este C, portanto, forma a voz passiva, pessoal. Certo? Esta queda, ela está sendo observada. O sujeito sofre ação verbal. Basta ver que a locução é VTD, está se observando o quê? Você já conclui que é um caso de voz passiva. E isso invalida a letra D. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Vamos então para a letra E. O C número 5 indica sujeito indeterminado. Pessoal, este é o último tópico e eu vou falar com calma aqui para vocês pelo seguinte. Esta questão recente da ESAF, certo? Ela foi anulada. Foi anulada por quê? Por causa da letra E, que foi dada como correta, mas é discutível. Veja bem, pessoal, leia comigo o texto a partir de não se pode pensar. Não se pode pensar que o fluxo de dólares possa diminuir. Grife, o não se pode, se pode. Pessoal, quem pode, pode alguma coisa. O verbo poder, poder o quê? Ele pede objeto direto. Ele é um VTD. Então nós somos levados a classificar este C como partícula apassivadora. É um caso de voz passiva. Veja bem, não se pode o quê? Cadê o sujeito? Grife lá. Pensar que o fluxo de dólares possa diminuir nos próximos anos. Este seria o sujeito passivo. Tudo bem, pessoal? Como o verbo poder é VTD, voz passiva, isso invalida também a letra E, que foi considerada como correta. Tudo bem, pessoal? Então tá jóia, questãozinha anulada, nenhuma resposta pode ser aceita neste caso.
simplesmente faça uma boa revisão sobre todos os tipos de ser, né? Partícula passivadora, que nós vimos, índice de indeterminação do sujeito, parte integrante do verbo. Tá? Por exclusão você mata. Depois, pronome reflexivo, pronome recíproco e palavra expletiva ou partícula expletiva ou de realce. Tá legal? Resolvam provas anteriores sobre o assunto e bons estudos. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.